Imagine um predador tão grande que poderia engolir uma baleia em uma única mordida. Não estamos falando de um monstro de filme de terror, mas sim de um gigante da vida real que reinou nos oceanos milhões de anos atrás, o Megalodon. O Megalodon, cientificamente conhecido como Otodus megalodon, não era apenas grande, era colossal. Imagine um tubarão do tamanho de um ônibus escolar, ou até maior, patrulhando a vasta extensão dos oceanos antigos. Ele era o rei indiscutível de seu tempo, um predador no topo da cadeia alimentar. Mas, como acontece com todos os gigantes, o Megalodon acabou desaparecendo da face da Terra. O mistério de sua extinção é tão cativante quanto sua existência. Como sabemos sobre esse gigante pré-histórico, o Megalodon, como muitas criaturas extintas, deixou pistas de sua existência, dentes fossilizados, vértebras e até marcas de mordida nos ossos de suas presas. Esses vestígios, espalhados pelo mundo, pintam o quadro de uma criatura aterrorizante e magnífica. Vamos mergulhar nas profundezas da pré-história para descobrir suas origens, traçando sua linhagem até ancestrais tubarões. Vamos explorar o mundo em que ele habitou, uma época em que os oceanos fervilhavam de vida, tanto familiar quanto estranha. Examinaremos as evidências fósseis que nos ajudam a entender sua anatomia e comportamento, reconstruindo a história desse gigante pré-histórico. E, finalmente, vamos abordar o enigma de seu desaparecimento. Nossa história começa não com o próprio Megalodon, mas com seus ancestrais, tubarões antigos pertencentes ao gênero Otodus. Esses tubarões, embora menores que seu descendente colossal, eram predadores formidáveis. A extinção dos dinossauros no final do período Cretáceo deixou um vazio nos ecossistemas marinhos. Os tubarões Otodus, com seu tamanho e instintos predatórios, estavam perfeitamente posicionados para capitalizar sobre este mundo em mudança. Ao longo de milhões de anos, impulsionados pelas forças da seleção natural, a linhagem Otodus passou por uma transformação notável. Gradualmente, eles cresceram, seus corpos se adaptando para caçar presas cada vez maiores que povoavam os oceanos. Essa trajetória evolutiva culminou no surgimento do Megalodon, o ápice dessa antiga linhagem de tubarões. Uma das características mais impressionantes do Megalodon, e a chave para seu sucesso como predador, era sua mandíbula. Imagine um conjunto de mandíbulas tão poderosas que poderiam gerar uma força de mordida estimada em mais de 10 vezes maior que a de um grande tubarão branco. Essas mandíbulas, alinhadas com fileiras de dentes serrilhados, eram capazes de esmagar ossos e cartilagens com facilidade. Os dentes em si eram enormes, alguns atingindo comprimentos de mais de 18 centímetros. Eles tinham formato triangular, com bordas finamente serrilhadas, perfeitamente projetadas para rasgar carne e infligir feridas enormes. Essa combinação de potência e tamanho da boca permitiu que o Megalodon mirasse em uma ampla gama de presas, desde pequenos mamíferos marinhos até as maiores baleias. A evolução de mandíbulas tão formidáveis não foi por acaso. O tamanho maciço e as mandíbulas poderosas do Megalodon não eram apenas para exibição. Eles eram as ferramentas de um predador altamente eficiente, um caçador que incutia medo nos corações das criaturas em todos os oceanos antigos. Sua dieta, como evidenciado por registros fósseis, consistia principalmente de grandes mamíferos marinhos, um testemunho de sua posição no topo da cadeia alimentar. Baleias, golfinhos, botos e até tartarugas marinhas gigantes foram vítimas do apetite insaciável do Megalodon. As estratégias de caça do Megalodon eram provavelmente uma combinação de força bruta e astúcia.
Seu tamanho enorme permitia que ele gerasse uma velocidade incrível, impulsionando-se pela água com agilidade surpreendente. Embora não possamos observar as técnicas de caça do megalodon diretamente, os cientistas acreditam que a emboscada era uma estratégia fundamental. Evidências fósseis sugerem que o megalodon frequentemente atacava as nadadeiras e caudas de suas presas, prejudicando sua capacidade de nadar e escapar. Essa tática, brutal, porém eficaz, permitia que o megalodon subjugasse até mesmo as maiores presas. Os dentes do megalodon, com suas bordas serrilhadas, eram perfeitamente adaptados para essa tarefa. Cada mordida teria infligido feridas enormes, causando perda significativa de sangue e enfraquecendo a capacidade da presa de revidar. Esses fósseis, espalhados pelo mundo, pintam um quadro vívido da relação predador-presa que existia entre o megalodon e as baleias gigantes de seu tempo. O reinado de terror do megalodon não se limitou a uma única região. Evidências fósseis sugerem que ele era um predador global, seus restos mortais encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida. Essa ampla distribuição fala de sua adaptabilidade e sucesso como espécie, capaz de prosperar em uma variedade de ambientes marinhos. Das águas quentes e tropicais do Equador às regiões mais frias e temperadas, a presença do megalodon foi sentida em todos os oceanos antigos. Sua capacidade de tolerar uma variedade de temperaturas da água permitiu que ele acessasse uma variedade maior de presas, contribuindo para seu sucesso como um predador de topo. Mas mesmo as espécies mais dominantes não são imunes às forças da mudança. O megalodon, apesar de seu reinado de terror, não era invencível. Os mesmos oceanos que o acolheram em sua ascensão ao domínio começaram a mudar, colocando em movimento uma cadeia de eventos que acabaria por levar à sua morte. O clima da Terra, nunca estático, começou a esfriar, dando início a uma era de mudanças drásticas. As águas tropicais, outrora quentes que o megalodon favorecia, começaram a esfriar. As correntes oceânicas, a força vital do mundo marinho, mudaram de curso, alterando a distribuição de nutrientes e da vida marinha. Essas mudanças tiveram um profundo impacto nas presas do megalodon, perturbando o delicado equilíbrio dos ecossistemas marinhos que ele governou por milênios. O clima de resfriamento não era o único desafio enfrentado pelo megalodon. À medida que os oceanos se transformavam, o mesmo acontecia com o elenco de personagens que os habitavam. Novos predadores marinhos, menores, mas mais ágeis, surgiram para competir por recursos cada vez menores. Entre esses novos rivais estavam os ancestrais dos grandes tubarões brancos modernos, menores, mas mais rápidos e adaptáveis do que seu predecessor colossal. Esses novos predadores, embora não tivessem o tamanho absoluto do megalodon, eram caçadores mais eficientes nos oceanos em mudança, capazes de explorar uma gama maior de presas. O megalodon, com seu tamanho enorme e dieta especializada, estava mal equipado para competir neste mundo em mudança. Como o clima continuou a esfriar e as presas tornaram-se mais escassas, o reinado do megalodon começou a vacilar. Seu tamanho enorme, que antes era seu maior trunfo, tornou-se um problema em um mundo onde eficiência e adaptabilidade eram fundamentais. Os oceanos, antes repletos da presa preferida do tubarão gigante, estavam se tornando uma vasta extensão vazia. O declínio do megalodon foi provavelmente um processo gradual, um lento desaparecimento do domínio à medida que o mundo que ele conhecia se transformava ao seu redor. Evidências fósseis sugerem que o último desses magníficos animais desapareceu do registro fóssil há cerca de 3,6 milhões de anos, marcando o fim de uma era.
A extinção do megalodon serve como um forte lembrete do poder dos ciclos da natureza. A vastidão do oceano, antes domínio incontestável do megalodon, agora guarda a chave para a compreensão de seu desaparecimento. Hoje, essas profundezas aquosas estão vivas com tecnologia sofisticada, ferramentas que nos permitem sondar os cantos escondidos deste mundo subaquático. Submersíveis equipados com câmeras de alta definição se aventuram no abismo. Sistemas de sonar mapeiam o fundo do oceano com detalhes incríveis e imagens de satélite rastreiam os movimentos da vida marinha por vastas distâncias. Se o megalodon, uma criatura de tamanho tão imenso, ainda vagasse pelos oceanos, certamente teríamos encontrado evidências de sua existência até agora. O sonar, capaz de detectar objetos tão pequenos quanto navios afundados, teria captado a assinatura distinta de ecolocalização de uma criatura que excede o tamanho de qualquer animal marinho conhecido. Imagens de satélite, usadas para monitorar populações de baleias e rastrear suas migrações, teriam capturado vislumbres da enorme silhueta do megalodon movendo-se pela água. A evidência da extinção do megalodon está nos fósseis, ecos em pedra e osso, fornecendo uma janela para o passado. Paleontólogos desenterram esses tesouros, cada dente e vértebra adicionando à história do megalodon. Fósseis datados revelam que o megalodon desapareceu há cerca de 3,6 milhões de anos. A ausência de fósseis recentes é uma descoberta significativa. O registro fóssil pinta um quadro de uma espécie que sucumbiu ao tempo. Apesar das evidências convincentes que apontam para sua extinção, o megalodon continua a capturar a imaginação, sua lenda mantida viva em sussurros das profundezas e nos cantos obscuros da internet. Histórias de tubarões colossais, superando o tamanho de qualquer espécie conhecida, surgem de tempos em tempos, frequentemente acompanhadas por imagens granuladas e vídeos tremidos que pretendem oferecer provas da sobrevivência do megalodon. Esses contos, embora muitas vezes intrigantes, raramente resistem ao escrutínio científico. A vastidão do oceano, embora uma fonte de maravilhas e mistério, também oferece amplas oportunidades para identificação errônea e interpretação equivocada. O que uma pessoa pode perceber como um tubarão monstruoso, superando todos os outros, pode ser um truque de perspectiva, uma ilusão de óptica criada pela interação de luz e sombra nas profundezas. Até mesmo marinheiros e pescadores experientes podem ser vítimas dessas ilusões, confundindo uma espécie conhecida com algo mais exótico e assustador. A persistência dos mitos sobre o megalodon fala de um fascínio mais profundo com o desconhecido, um medo e admiração primal por criaturas que espreitam além da nossa visão. Gigantes, reais e imaginários, sempre ocuparam um lugar especial na narrativa humana, incorporando nossos medos e fascínios com os extremos da natureza. O megalodon, com seu tamanho colossal e proeza predatória, incorpora esses medos primais, servindo como um lembrete do imenso poder do mundo natural. Sua extinção, embora uma certeza científica, pouco faz para diminuir sua influência sobre nossa imaginação. Somos atraídos pela ideia de que tais criaturas ainda existam, escondidas nas profundezas inexploradas, um testemunho do mistério duradouro dos oceanos. Embora a busca por um megalodon vivo possa ser uma busca enraizada mais na fantasia do que na realidade, ela serve como um lembrete da importância da investigação científica e da necessidade de avaliar criticamente as evidências. Os oceanos, apesar de séculos de exploração, ainda guardam muitos segredos, e é por meio de métodos científicos rigorosos que podemos esperar desvendar seus mistérios. O megalodon, embora relegado aos anais da pré-história, continua a inspirar admiração e maravilhamento,
lembrando-nos da incrível diversidade de vida que agraciou nosso planeta e das poderosas forças que moldaram sua evolução. Seu legado continua vivo, não como um monstro à espreita nas sombras, mas como um testemunho do poder da natureza e o fascínio duradouro do desconhecido. O Megalodon, embora desaparecido há muito tempo, continua a cativar nossa imaginação. Ele permanece como um testemunho do poder da natureza e do impacto das mudanças ambientais. Os oceanos que acolheram o Megalodon ainda guardam inúmeros mistérios. Novas espécies são descobertas todos os anos, adicionando à tapeçaria da vida. O mar profundo é um reino de imenso potencial para a exploração científica. O legado do Megalodon é um chamado à ação para proteger nossos oceanos. A busca por um Megalodon vivo reflete uma necessidade humana de explorar o desconhecido e expandir os limites de nossa compreensão. O oceano fornece a tela perfeita para esses sonhos de descoberta. A história do Megalodon continua a inspirar novas gerações de cientistas e exploradores. Imagine o Megalodon patrulhando seu domínio, despertando sua curiosidade. Aprenda mais sobre as incríveis criaturas que compartilham nosso planeta e a importância de proteger o delicado equilíbrio da vida na Terra.